Nós estamos nessa série de mensagens, Sou Frutífero. E semana passada, pastor Richard falou a respeito de ganhar. E uma palavra gloriosa. E hoje nós vamos falar a respeito do alicerçar. Alicerço. Eu preciso ter uma base, porque nós somos edifício de Deus, nós somos morada do Espírito Santo, amém? Então, uma base sólida é importante para qualquer construção. Qualquer construção precisa ter uma base sólida, não é verdade? Existem grandes construções que... temos pastora Fabiana aqui, que é arquiteta. De manhã eu tinha como auxiliar uma ajuda importante de uma futura engenheira. Agora, pastora Fabiana, tem algum engenheiro aqui, arquiteto? Engenheiro civil? Tem? Oh, glórias. Temos ali um engenheiro. Temos outro arquiteto aqui. Aleluia. Tá vendo? Oh, igreja abençoada. Temos algum advogado neste lugar? Graças a Deus, essa igreja é cheia de direitos. E grandes construções foram solidamente construídas, sofreram algum abalo, mas não vieram ao chão, porque estão numa base sólida. A igreja do Senhor não é diferente, amém? A igreja do Senhor foi construída sobre o alicerce indestrutível de Jesus, sendo a pedra angular. Então eu quero primeiro falar a respeito de mim e você como pedras vivas. Quantas pedras vivas nós temos neste lugar? Nós somos pedras vivas do Senhor, construção de Deus nós somos. Cada um de nós somos uma pedra viva. E na verdade, apesar de sermos homens falhos, pastor, eu sou uma pedra mais ou menos viva. Porque eu sou tão falho. Eu já ouvi algumas pessoas fazerem comentários negativos a respeito de outras. E glória a Deus que a outra não sabe totalmente a vida dela, né? Porque senão, misericórdia. E glória a Deus quando alguém comenta algo negativo ao seu respeito. Glória a Deus que Ele não é Deus. Que o nosso Deus nos olha com o sangue de Jesus sobre nós. E mesmo nós sendo falhos, o Senhor nos escolheu para sermos edifício dEle, pedras vivas. Você é uma pedra viva. Amém? E eu quero ler com você Efésios capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 19. Como eu amo essa canção. Ela é baseada em Salmo 95. Vinde, voltemos ao Senhor. Versículo 19 diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, e nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, ou em Espírito. E esse Espírito está em letra maiúscula, está falando do Espírito Santo. Então fala assim o versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O fundamento dos profetas é a lei. Eles anunciaram e os profetas cumpriram, vieram e fizeram aquilo que os profetas falaram. Sabe de uma coisa, queridos? Quando no Monte da Transfiguração,
que Pedro queria, e uma coisa que o pastor Richard falou sobre Pedro, nós vamos falar também, é que ele viu como foi no Monte da Transfiguração. Jesus foi transfigurado, e eu queria muito pregar assim, bem quietinha, igual o pastor Richard fica só assim. Mas eu hoje de manhã tentei, não foi, pastor Solange? Eu tentei mesmo. E olha, ele apareceu, Pedro viu Moisés e Elias, e já queria fazer uma tenda para lá estar. Mas isso fala de lei, representa a lei. E os profetas, a graça de Deus. Então, a lei que o Senhor falou, isso até nos fala da palavra logos, que é a palavra escrita, e a rema, revelada, aquilo que Deus dá a você. Então, toda a vida de Jesus teve o fundamento na lei, na palavra. Então, o nosso caminhar é em cima da palavra de Deus. Diga, palavra de Deus. Todo o nosso caminhar com Cristo é em cima dessa palavra. Deixa eu te falar algo, querida, em nome de Jesus, não se escandalize, porque eu já falei isso outras vezes e algumas pessoas se escandalizaram. Mas Jesus, Deus, o Todo-Poderoso de Israel, não tem compromisso comigo e nem com você. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se nós sairmos de cima dessa palavra, Ele não tem mais compromisso, porque Ele não pode mudar a si mesmo. Deus, nele não há sombra nem variação de mudança. Então, se eu saio, Deus não tem filhos prediletos. Se eu saio de cima dessa palavra, aí o Senhor já não pode fazer aquilo que Ele cumpriu, que Ele falou para cumprir. Ele não pode cumprir se você sai de cima dessa palavra. Amém? Quantos estão me entendendo? Então Jesus, ele andou, todo o ministério dele foi fundamentado na palavra. Então ele sempre falava, eu fiz isso para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal. Então ele sempre andou em cima da palavra, o fundamento. Outro aspecto do nosso alicerce é a fé. Diga, fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento. Eu preciso andar toda a nossa vida como evangélicos, nós precisamos andar por fé, não pelo que vemos. Eu criei, por isso falei. A Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo 1, diz assim, o homem de ânimo dobre, aquele que é levado por toda sorte de doutrina, uma hora crê, outra hora não crê. Não, em nome de Jesus vai dar certo. Mas será que vai dar mesmo? Mas nós precisamos andar por fé. Eu criei, por isso falei. Mesmo que eu já contei aqui o testemunho de uma amada irmã, que ela é pastora. E o marido dela morreu, literalmente morreu. Mas só que Deus já havia falado para ela que ela só ia passar por uma dificuldade. E quando o médico falou para ela que ele havia morrido, ela falou, não, doutor, eu lhe entendo. Se vocês verem, ela fala assim, mansinho, ela é o contrário de mim. Ela fala mansinho, doutor, eu lhe entendo. Cadê a pastora Aline? Pastora Rose, né, Aline? Ela fala assim, eu lhe entendo. É porque é a sua verdade, o Senhor estudou medicina. Então o Senhor está falando a sua verdade. Mas a minha não, meu marido está vivo. Ele ainda vai levantar dessa cama e nós vamos passear numa viagem. Leva ela com a psicóloga que ela enlouqueceu. E sabe quando ela foi na casa dela tomar banho e voltou? E o médico disse, dona Rosilene, eu não sei o que houve, mas o Deus que a senhora serve é um Deus poderoso, porque o seu marido está vivo. Isso aconteceu. A fé é um firme fundamento. Ela está
firmada na rocha. E ela acreditou. E sabe de uma coisa? Ele levantou, ficou bonzinho. Eles foram numa viagem. Ela engravidou. E levou o bebê lá para o médico ver. Olha, doutor, meu filho. A fé é um firme fundamento. E é verdadeiramente um outro aspecto do nosso alicerce. Nós precisamos andar na palavra e pela fé. Nós andamos por fé, não pelo que vemos. A nossa verdade é essa. Nós somos cidadãos celestial. Sabe que esse último encontro que teve, o pastor Eric falou algo muito tremendo. Não interessa como você foi tratado pelos seus pais, se eles fizeram ferida na sua alma, mas você não tem o DNA deles, você tem o DNA do nosso Pai Celestial. E aquilo veio, pum! Uau! Que coisa tremenda! Nós temos o DNA do nosso Abba, Pai. Ele disse: eu que sei que pensamentos eu tenho ao teu respeito, pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que tu desejas. Esse é o nosso Pai. Nós temos que falar o que cremos. Em nossas casas nós podemos realizar e transformar várias coisas. E eu falava hoje de manhã que a irmã Solange estava aqui de manhã, não é a pastora, é a irmã Solange, que ontem foi o aniversário dela, estivemos lá, ela nos mostrou o apartamento dela todo repaginado. Pode falar assim, pastora Fabiana? Pode? Todo maravilhoso, pequenininho, mas tudo gostosinho. E ela falou: olha, pastora, eu mudei tudo, não mudei mais, porque não podia mexer na estrutura. Então a nossa estrutura não pode ser mexida, porque nós somos pedras vivas e a pedra angular, que é Jesus, é a nossa estrutura. E essa nós não podemos mudar, mas tudo em nós podemos mudar. Podemos mudar nosso temperamento, sim ou não? Se você vê essa Meire aqui, nem te tonto. Verdadeiramente o Senhor pode transformar. Não transformou Moisés, que era um homem iracundo, e ele foi chamado o homem mais manso dessa terra. Deus transformou ele. E nós podemos, para ficarmos casas mais lindas para o Senhor, dizer: você é diferente. Tu não és mais a mesma pessoa. Tu és diferente. Alguém um dia disse assim: pastora Meire, desculpe, com todo respeito. Não precisa dizer isso, que eu sei que os irmãos me respeitam, entende? Eu também respeito os irmãos como irmão. Com todo respeito, mas ela está mais bonita. Falei: eu tenho orado mais. É sério. Experimenta orar mais, você vai ficar cheio do Espírito Santo e você vai resplandecer a glória. Isso você pode mudar. São raposinhas que você vai tirando de você. Amém? Olha, esse é o nosso Deus. Não troque a Bíblia por livros. Tem livros poderosos lá no O Glória, né, Adriana? Só que ele só é um acréscimo daquilo que você pode se edificar. Mas você não pode trocar um livro pela Bíblia. Olha, a escola da Bíblia está aí mesmo. Está sendo bênção. Nós estamos em Deuteronômio. Quem sabe dizer Deuteronômio? Você já viu um áudio que o homem diz assim: oi, pastor, a bênção, varão. A Bíblia diz, né, que lá em lá balachuri andelei manaias. Oh, glória delas, Adriana.
Então não troque a Bíblia, que vai edificar, que você vai conhecer ao Senhor e fazê-lo conhecido. Não troque a palavra de Deus por palavras meramente humanas. Não troque a oração por achismo. Eu acho que se eu fizer assim vai dar certo. Não, pergunte ao Senhor, para onde eu irei, se só tu tens a palavra de vida eterna. Não troque a fé pela razão. Não, mas eu não posso falar outra coisa, né? Não posso falar porque eu estou vendo, o dinheiro não vai dar. Tinha uma irmãzinha, eu amo tanto essa irmã. Ela era muito macumbeira, ela era macumbeiríssima, se é que existe isso. É a minha essência, gente, perdão. Ela dançava. Eu não sei se alguém de vocês aqui for em terreiro de Umbanda. Eu fui, entendeu? Na verdade, a Meire chegou na porta do inferno, o Senhor me tirou de lá, me deu uma sacudida, me lavou no sangue do Cordeiro e me trouxe. Gente, é horrível. Satanás de fato é um imitador. E ela dançava. E o irmão dela orando por ela. E Deus deixou ele uma semana, pastor Emerson, sem dormir. E ele com o olho seco, como se diz, e ele queria dormir e nada. O Senhor disse, vai para Belém, vai para Belém. E ele veio para Belém, para a casa dela, irmã Railda Rudes. E ele falando de Jesus para ela, falou. Aí ela, não pode ser. Não existe um Deus poderoso assim. Ele disse, experimenta. Faz o seguinte, tu vai lá para o lugar onde tu vai, leva a tua roupa e começa a dançar. E tu desafia esse Deus que tu serve. Se Ele é Deus mesmo, Ele vai manifestar. Mas tu diz assim, se tu é mais poderoso do que esse Deus que meu irmão fala, manifesta. E ela fez. Ela foi para lá e começou a dançar lá. E disse, se tu és mesmo quem tu dizes, vem, manifesta. E dançou, que cansou. E ele não manifestou. E a amiga dela dizia assim, para, tu é doida. Não, vou me embora daqui, tem um Deus mais poderoso que esse. Arrumou as coisas dela e foi embora. E sabe, essa mulher, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E de fato, essa mulher era uma mulher de muita fé. Sabe, ela tinha um carro que ela fazia serviço de Umbanda. Eu não quero mais esse. Vou vender. O carro era um Fusca velho, pastor Emerson. O Calvário aquele. E ela disse assim para os filhos dela, vou vender. Mãe, ninguém vai comprar. Vão. E eu vou vender sem a placa, porque era um táxi. Eu vou vender sem a placa. Mãe, endoidou. E ela um dia estava lavando roupa e o filho disse assim, mãe, tem um homem aí querendo falar com a senhora. E ela foi lá, quando chegou lá, disse assim, quanto é que a senhora quer nesse carro? Ela falou, você sabe que é sem a placa? Sei. Quanto é que a senhora quer? O Espírito Santo falou para ela, pergunta quanto ele dá. Ela queria tipo assim, R$500, vamos supor, hoje, né? E aí ela falou, quanto o senhor dá? Ele falou, 1.000, eu dou R$1.000. Ela, é seu carro, pode levar. Vendeu sem a placa. Ela era uma mulher de fé. Sabe que um dia ela vinha da igreja e o ladrão passou e pegou a bolsa dela e levou, e ela atrás dele, ei, devolve a minha bolsa, pode ficar com ela, eu só quero a minha Bíblia. Aí ele olhou para ela, a senhora é crente? Sou, me devolve a Bíblia. Ele, não, toma a bolsa, vai-te embora. Era uma mulher de fé, andava pela fé. Os filhos dela traficavam droga e falava assim, mãe, passa uma roupa aí que eu vou sair. Ela, tá bom. Espírito Santo, que tu possa encharcar meus filhos. Tá, vestiu a roupa e ia embora. Daqui uma meia hora voltava. Já voltou, filho? Não sei, uma agonia.
Aí eu voltei para casa, todos converteram. Porque ela andava no firme fundamento, que é a fé. Nós precisamos dia a dia andar nisso. Sabe, queridos, quando a palavra de Deus diz que, provai, lá em Salmo 34, e vede que o Senhor é bom. Às vezes nós passamos por dificuldades, mas não queremos esperar para ver a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Quando nós passarmos por dificuldades, dê glória a Deus. Comece a adorar o Senhor. Experimente a bondade. Prove. Isso no original, esse verbo é o mesmo para degustação, para sabor. Saboreie o Senhor e veja que Ele é bom. E aí você vai poder saber quem é o Senhor. Olha, Deus é assim. Meu marido andou lá no mundo, mas voltou porque ele é herdeiro da promessa de Deus. Alguém viu um vídeo do rapaz que mataram e a mãe no velório falou umas palavras? Forte, né, gente? Mas verdadeiro. Porque nós fazemos oração e você que é autoridade sobre seus filhos, você faz oração de Senhor. Eu muitas vezes, quando meu filho mais velho, que não é o pastor Hudson, é o Rafael, porque de manhã eu falei uma coisa, ele, mãe, tem que falar quem é. Porque todo mundo pensa que eu sou o mais velho, mas não é. Quando ele andou pelo mundo, eu falei um dia para ele assim, você volte logo. Porque o meu ventre foi criado para o louvor da glória do Senhor. Eu não criei filho para o inferno, porque senão o Senhor vai te preparar e te levar. Mas foi rapidinho que voltou. Sabe por quê? Porque nossa família é do Senhor Jesus. É a palavra de Deus que diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É a palavra. É só nós andarmos no firme fundamento. Qual tem sido o nosso alicerce? Qual tem sido o seu alicerce? Qual é a estrutura dele? Eu estava estudando para ministrar essa palavra e eu fiz algumas perguntas para o meu sobrinho que se forma esse ano em engenharia civil, e eu aproveito para... É porque a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz. Então, nós precisamos ver qual é o material usado para a nossa estrutura. Qual tem sido o seu alicerce? Baseado em quê? Porque para fazer uma estrutura, precisa... Tem diferença de brita para seixo? Ou tudo é a mesma coisa? É a mesma coisa? Diferença. A brita é menor ou é mais resistente? Pastora Fabiana, se você não sabia, a pastora Fabiana é arquiteta. Se quiser contratá-la, plim, plim. Amém? Nós precisamos ver o que eu estou usando. Se é seixo ou é brita. É cimento, mas eu estou botando barro que não leva barro. Porque barro representa a nossa natureza humana. Eu sou o barro. Mas nós não podemos esquecer, queridos, como pessoa, eu com Deus, eu, pedra viva, com o Senhor Jesus, a pedra angular. Mas nós somos edifício de Deus. E agora eu quero falar como igreja, a maior autoridade sobre a face da terra. Sabe, essas orações que o pastor Emerson faz aqui, pastor Eber, às vezes pastor Solange, vem pastores aqui, sobem para orar por cada pedido ali. Nós já ouvimos muitos testemunhos dele, muitos. Sabe por quê? Porque é a igreja do Senhor. A maior autoridade sobre a face da terra.
Eu quero que você abra comigo lá em Mateus. Volte lá, Mateus, capítulo 16. Sabe que o tijolo, nós somos um corpo e nós somos tijolo, um cimento. Outros são a brita, não sei. E cada um tem um preço, não é, pastora Fabiana? Cada um tem seu preço. Cada um tem seu preço, mas juntos como igreja, como edifício, nós temos valor. Então não tem essa coisa de que, agora onde está a brita? Cadê a brita daqui? Cadê o cimento daqui? Alguém está vendo o tijolo aqui? Você está vendo uma parede, não é isso? Então, porque nós somos edifício de Deus. Precisamos um dos outros. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Não é isso, pastor? Até o fim. Mas a melodia está errada. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Até o fim. Sem cessar, sem parar, sem vacilar. Sem tremer. Vacilar é assim, né? Eu quero falar um pouco sobre Pedro. Pedro era impulsivo. O pastor Richard falou um pouco aqui dele semana passada. Quando ele viu Moisés, quando ele teve essa visão, ele quis logo construir uma tenda. Quis construir uma tenda para ficar lá. Quis saber a respeito do discípulo amado, que provavelmente era João. E esse aí, Jesus disse, que te importa? Te mete com a tua vida, Pedro. E Pedro, fazendo como ele era impulsivo, disse para Jesus, Senhor, tem pena de ti mesmo. Não, tu não vai não. E sabe por isso que eu creio que a autocomiseração é um espírito imundo. Porque Jesus disse, para trás de mim, Satanás. E ele queria que Jesus tivesse pena dele mesmo. Então ele era impulsivo. Mas Jesus não desistiu dele. E quando ele falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 18. Jesus disse, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Sabe que no original, essa passagem aí de Mateus, Jesus falou assim, tu és Pedro, e sobre essa rocha, Jesus, eu edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, tu és pedra, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? A igreja do Senhor, que somos nós. Olha, eu vou te dar as chaves do reino. E tudo que tu ligares, cuidado com o que você ora. Em oração de concordância é maravilhoso. Porque eu me coloco no teu lugar, tu te colocas no meu. E juntos nós somos igreja. A oração que é feita aqui, estava falando de manhã, que domingo passado o pastor Emerson orou pela minha mãe. E é incrível como minha mãe tem melhorado. Sabe por quê? Porque nós somos a igreja. Mesmo que alguns fiquem assim, amém, amém. Mesmo que alguns fiquem assim, mas o outro que se coloca no lugar do próximo, sabe que eu tenho realmente mexido comigo uma palavra que poucas pessoas conhecem, Jacó. Chama empatia.
poucas pessoas conhecem essa palavra. Porque às vezes, quando eu digo, vamos lá, ei, depois daqui embora uma pizza. Aí, onde é? Pizza, bora. Eu tenho R$5. Eu tenho mesmo. Eu vou dar de contribuição. Aí todo mundo quer. Mas quando eu digo, ora pela minha mãe não tem estado bem, não tem dormido, eu não tenho dormido. Gente, eu fiquei 3 noites sem dormir direto. Eu estava igual um zumbi, sabe? Eu já estava orando que nem uma amiga minha no seminário, que a gente tinha um tempo de oração depois da aula, pastora Solange, e ela já estava lá mesmo assim, Senhor, amém, amém. Aí era a vez dela de orar e eu puxei o braço dela, ela, Senhor, dá comida para esses cachorrinhos. Ela disse que ela sonhou que os cachorrinhos tudo estavam com fome. Então já estava meio que assim, entende? E sabe, a oração muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Nós somos justificados, nós somos pedras vivas, nós somos a igreja do Senhor. E sabe de uma coisa? Pedro foi tão transformado porque o Senhor chegou para ele. Quando ele negou a Jesus, ele deve ter ficado com a consciência horrível. Mas o Senhor, para curá-lo, chegou com ele e disse assim, Pedro, tu me agapes. Tu tens esse amor por mim a ponto de morrer por mim? Tu me agapes. E ele disse, fico imaginando Pedro desconfiado, dizendo, Senhor, tu sabes, eu te filéu, eu tenho um carinho por ti. E Jesus de novo, Pedro, tu me agapes. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3 vezes o Senhor perguntou. Na terceira ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te ágape. E o Senhor disse, então apacenta minhas ovelhas. E um discurso de Pedro, quando ele, que era pescador, se tornou um mestre de obras e discursou através do Espírito de Deus, ele ganhou mais de 3.000 pedras vivas. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Quando verdadeiramente nós somos alicerçados nele, em Jesus. Ele é a pedra angular, onde recebe todo o peso da estrutura. Onde vem, se você estiver fraco, uma pedra viva estiver enfraquecendo, o Senhor está lá para nos segurar. Sabe, amados, às vezes meus filhos tinham um amigo que ele era engraçado e ele dizia assim, ei, Deus é bom, né? Mas tem cada filho. Mesmo assim, esses filhos, nossos irmãos, que às vezes a gente até se estranha, mas são nossos amados irmãos, são pedras vivas, que se tirar de lá a gente tomba. Quantas vezes, irmãos, eu cheguei aqui, falei nada para ninguém, mas eu estava acabada por dentro. Porque ninguém quer saber o que é ficar noites e noites sem dormir. Mexe com a tua mente. Tu queres concentrar e não podes. E o meu físico parece que estava detonado. Ali na porta eu recebi um abraço. Aquilo me renovou. Porque nós somos igreja. Porque eu sou parte de você e você de mim. Mesmo que não fique sem congregar, em nome de Jesus, não fique sem congregar. Aqui você tem vida, aqui tem o Espírito de Deus, aqui é soprado o vento do Espírito. Esse alicerce
que está em Jesus Cristo, que em Jesus habita em mim, Jesus habita em você, e Ele não tem outros braços para abraçar nossos irmãos senão os seus. Aqui nós recebemos vida. Estava lembrando hoje de uma música, pastor Richard. Lembra algumas do Koinonia? Tinha uma música do Koinonia que falava: para sempre eu quero estar na casa de Deus, fazer a tua vontade, servir ao Senhor. Quero estar plantado na casa de Deus. Ali eu recebo vida, ali eu recebo força, sou cheio de amor. Encontro contigo, Senhor. Arde a chama no meu coração de estar na casa de Deus. Estar na casa de Deus, ministrando adoração a Ti, ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei dos Reis, Jesus. Recebemos vida aqui, recebemos força. Aqui o seu irmão te abraça, aqui você encontra com alguém. Olha, tá difícil hoje. Tá tudo bem? Está tudo bem. Aí um outro vai e te pergunta: oi, amada, tá tudo bem? Tá, tudo bem. Aí recebe aquele abraço, o Espírito Santo vai te amolecendo. Aí o terceiro, quando te abraça, diz: está tudo bem. Porque o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são. Oh, Jesus. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Você pode dizer isso? O Espírito de Deus está aqui. Oh, Jesus, operando em nossos corações, trazendo sua vida e ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são, sim, Senhor, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero com
pessoas, Deus quer te lembrar o quanto a saudade Ele sente tua. De você ter saído da sala do trono e não voltou mais para encontrar com Ele. Muitas pessoas aqui neste lugar, Deus está chamando. Vem, volta. Volta a te relacionar comigo, diz o Senhor. Queridos, o Senhor tem perguntado: você me ágape? Você está a ponto de morrer por mim, morrer o teu eu, morrer as tuas vontades e viver por mim? O Senhor tem perguntado a você: você está disposto a morrer pelo Senhor?